Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o senhor Rui Malman, vice-presidente do Sincovat, Sindicato dos Contadores do Vale do Taquari, e também o responsável pela coordenação do seminário, 12º seminário do sindicato, do Sincovat. Boa noite, Rui, tudo bem? Boa noite, Gerson, tudo bem? Prazer estar nesse teu programa aí, tudo bem. Ótimo, ótimo. Rui, como é de praxe no programa, a gente sempre gosta de conhecer um pouco da história, né, das pessoas que a gente entrevista, que a gente bate um papo aqui no nosso programa. E também depois a gente vai falar um pouquinho do próprio seminário, né? Então, a ideia é a gente trocar informações sobre isso. Quem é o Rui? Como é que o Rui se tornou vice-presidente do Sindicato dos Contadores do Vale do Taquari e hoje coordenando o 12º Seminário de Sincovat? Bom, Gerson, eu já vai fazer quase 30 anos que eu sou formado em contabilidade, como bacharel em ciências contábeis. Eu me formei na cidade de Ijuí, na Unijuí, em 1986. E eu sou natural de Lajeado e fui apenas estudar lá naquela época e depois eu retornei a Lajeado. Exerci a atividade de contador em empresa particular durante 4 anos e em 91 eu criei meu próprio escritório de contabilidade. Então, desde lá, a gente desempenha atividade de escritório de contabilidade e também a gente precisa fazer parte da categoria e quem nos representa aqui em Lajeado é o Sincovat, né? Então, desde aquela época, sempre fui associado ao Sincovat, né? E com o passar do tempo, né, até com uma característica que nós temos, que o Sincovat tem de Lajeado, é sempre no sentido de renovação. Dificilmente um presidente é reeleito. A gente procura sempre novas lideranças. Então, já faz bastante tempo que eu estou na diretoria do Sincovat, né? Então, tem que chegar o momento em que cada um tem que fazer a sua parte, né? Não vamos nem dizer que seja fazer a parte do sacrifício, né? Que é até bastante bom tu fazer parte da categoria, né? Defender os interesses da categoria. Então, é bastante gratificante nesse sentido, né, Jair? Eu acho que aí entra uma questão importante, né? A representação da profissão, né? O profissional tem que ser atuante e isso é fundamental para a consolidação da profissão e, consequentemente, os seus trabalhos, né? E aí entra o sindicato, né? Que é um sindicato, querendo ou não, talvez um dos mais expressivos do nosso Vale, em termos não só de representação, mas de atuação política e social, né? Exatamente. Até em termos de categoria, Gerson, o Sincovat hoje é o sindicato do Estado do Rio Grande do Sul mais atuante. Tem o maior percentual de associados em relação aos números de inscritos no CRC. Então, nós temos aqui em torno de 1.100, mais ou menos, em torno disso, 1.100 registros no CRC, contadores com registro no CRC. E nós temos mais de 300 associados ao Sincovat. Então, isso representa mais de 30% de associados contadores com registro no CRC. Isso é infinitamente maior do que qualquer outra região do nosso estado. Então, o Sincovat ele serve como exemplo para outras cidades, né? Mas dificilmente eles conseguem alcançar esse índice que nós temos. Então, a gente sempre tem essa ideia da representatividade, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Até nós, como profissionais, a gente procura ajudar os escritórios profissionais no sentido de ser bem atendido nas repartições públicas, em oferecer cursos de aperfeiçoamento. Então, essa é a função do sindicato. Então, se tornar uma categoria forte. E é isso que a gente é aqui no Alto Taquari. E aí, obviamente, as ações sociais e as ações de extensão que o sindicato faz, né? A questão toda da participação na comunidade, as questões de envolvimento até político, que é importante também, né? Das demandas como a duplicação da BR-386. A gente sabe que a ação comunitária é muito forte e o Sincovat está sempre presente. Sempre presente. Acho que é obrigação de estar presente. Porque a classe contábil, Gerson, ela é muito importante para a sociedade. Até muitos da sociedade não sabem o que realmente nós fizemos. Eu sempre digo assim, o contador não faz tudo, mas ele precisa saber quem faz.
até para indicar, não, esse problema tu tem que resolver com tal profissional. Então, as empresas hoje, por qualquer assunto, se reportam ao contador, né? Ainda mais empresas menores, né, que são a maioria que a gente atende, né? Qualquer assunto se reporta ao contador, se ele faz ou não, mas ele precisa saber quem faz. Então, a importância que a categoria contábil tem perante a sociedade. E aí entra a questão do seminário, que já está na sua 12ª edição, ou seja, um êxito. Um êxito. Já faz mais de 20 anos que o Sincovat realiza esses seminários. Os primeiros foram mais técnicos, né? Eles começaram no Vai em Tours Hotel, mas era em torno de 100 participantes, depois passou para o auditório do nosso sindicato lá, que cabe em torno de 150, 200 pessoas, mas nesse momento eram temas mais técnicos. A gente trazia profissionais também da área contábil, né? Mas com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de nós oferecer à categoria um dia diferente, porque a parte técnica a gente tem diariamente, e o sindicato oferece também cursos para os seus associados e não associados, né? Quase que semanalmente, né? Temos 5, 6 cursos, com certeza, por mês, né? Então, a gente viu a necessidade de oferecer um dia diferente não só para o associado, mas para a sociedade em geral. Então, até esse ano, em função do evento ser no teatro da Univates, né? Com um espaço amplo, a gente escolheu um tema que realmente é de interesse de todos, não apenas a uma classe profissional. Que seria a educação. Que é educação. Educação, a gente tem a convicção de que a educação é importante para tudo. A educação é saúde, a educação é segurança, enfim, a educação é a base de tudo. Não tem como ser diferente, né? Então, nesse sentido também, depois vamos falar sobre os palestrantes, mas a gente trouxe gente de gabarito, né? E é um evento único, Gerson. No Estado não teve um evento. Eu vou tirar fora uma palestrante, mas os 4 palestrantes que residem no Brasil hoje, eles nunca tiveram juntos de um mesmo evento. Então, veio um ou outro, né? E outros de menor expressão. Não, mas nós temos apenas estrelas no nosso evento, né? Então, a gente foi ousado nesse sentido, né? Mas a aceitação do nosso projeto foi muito boa pelos patrocinadores, né? Então, foi, nesse sentido, assim, foi muito gratificante coordenar o evento, fazer o evento. Assim, a percepção que a gente teve na sociedade, que foram mais ou menos caracterizados pelos patrocinadores, a importância que a educação tem no nosso meio. Bem, nesse primeiro momento conhecemos um pouco mais do Sr. Rui e, consequentemente, do seminário. Vamos conhecer os palestrantes, então, no próximo parte do programa, segunda parte, e entender um pouco mais de como é que foi montada toda essa estrutura, porque não é fácil você reunir pessoas de tão alto quilate, pessoas tão representativas no país e fora, como também todo o público que vem e vai prestigiar o seminário. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, nessa semana recebendo o Sr. Rui Malman, vice-presidente do Sindicato dos Contadores do Vale do Taquari, do Sincovat, e coordenador do 12º Seminário do Sincovat, no qual nós conversamos, né, Rui, um seminário de porte nacional, que é uma coisa que eu sempre, quando eu posso, eu comento, que essa eu vejo como o futuro do Vale do Taquari, uma região estruturada para eventos de porte. Nós temos condições, hoje nós temos uma bela estrutura em termos de hotéis, em termos de... O próprio Centro Cultural da Univates é uma referência hoje já no Brasil, não é mais só regional, estadual do Brasil. E hoje nós já temos condições de trazer eventos de tal porte, como é o caso do 12º Seminário. Vamos falar um pouquinho sobre o seminário? Vamos falar sobre o seminário, então. Foi nesse sentido, Gerson, quando o ano passado, nós não tínhamos nem falado com a Univates, né? Mas a nossa ideia era de que o próximo seminário teria que ser no teatro da Univates. E nesse sentido, a gente já foi pensando num tema, né, que fosse de interesse de toda a sociedade, não apenas a classe contábil, mas, enfim, de toda a sociedade, né?
E acredito que a gente foi feliz em escolher o tema da educação, né? Então, a gente foi trabalhando em cima desse tema, né? Ele é o mote do evento, né? E em cima do tema a gente escolheu 11 palestrantes. Nós tínhamos uma relação de 11 palestrantes, todos voltados para a área da educação. É sempre importante você ter um número um pouco maior, até porque muitas vezes você tenta o contato. Questões de agenda e tudo mais não fecham, né? Exatamente. Então, a questão de preço também, que todos eles não são baratos, né? São tudo pessoas qualificadas, né? Eles têm um gabarito, né? Então, não cobram barato, né? Então, a gente começou a fazer a escolha de quais palestrantes nós queríamos. Posteriormente, a gente nem sabia ainda a data, porque a data do seminário sempre é na semana acadêmica aqui do curso de Ciências Contábeis, né? Então, é sempre na sexta-feira da semana acadêmica. E, coincidentemente, o dia reservado foi o 11 de setembro. Então, quando pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Então, quando a gente ficou sabendo 11 de setembro, puxa, mas 11 de setembro, né? Aí surgiu a oportunidade de nós trazermos uma gaúcha brasileira. Que coincidência interessante. Que coincidência interessante. Daí nós pensamos, puxa, já viu ela vir contar a história, já que hoje ela é naturalizada americana, ela é coronel aposentada da Força Aérea Americana. Para quem não sabe, ela trabalhou ela atuou na guerra do Iraque, né? Ela esteve lá e uma assim, brasileira. Uma brasileira. Então, eu acho que isso nos enche de orgulho, Gerson. Tu vendo que a palestra dela vai ser assim muito interessante. É imperdível, é uma coisa que nós não vimos, Gerson. Nós não sabemos como é que é guerra. Exatamente. Guerra não é os filmes de guerra que aparecem na televisão. Isso não é guerra. E ela, se não me falha a memória, ela trabalhou como enfermeira, né? Isso, enfermeira, né? E a enfermeira na guerra, Gerson, ela defende tanto o amigo como o inimigo. Exato. Né? Então, ela tem situações que ela passou incríveis. Ela vai nos contar isso. Ela ainda fala o português, tem um pouco de sotaque, mas o sotaque é um charme, o sotaque americano, né? Que ela nunca deixou de falar em português com o pai dela, né? O pai dela vive lá também, mas ele vem mais para o Brasil do que ela, né? Ela é casada, tem 2 filhas, são gêmeas, né? Então, as imagens que ela vai nos trazer, a história que ela vai nos trazer, Gerson, olha, é imperdível uma coisa. Flávia Caçassola Thomas. Caçassola Thomas. Isso. O Caçassola é daqui e o Thomas é do marido dela, o americano, né? Então, hoje ela é coronel aposentada da Força Aérea, né? E é imperdível. O pessoal tem que vir cedo para assistir a palestra dela. A abertura vai ser quase um filme de Hollywood, vai ser uma produção, vai ser bacana, é uma surpresa bem bacana que a gente está reservando para o pessoal. Às 8h30 inicia a palestra da Flávia e depois, às 10h30, temos o Alexandre Garcia. Um conhecidíssimo nosso, né, daqui da região e uma pessoa de uma figura de uma repercussão nacional muito intensa, até pelo posicionamento político que ele tem. Hoje, ele é respeitadíssimo no Brasil todo. Sem dúvida. E uma curiosidade, Gerson. O Alexandre Garcia, ele é natural de Cachoeiro do Sul, mas ele se criou aqui no Alto Taquari. Isso. Né? E ele tem muitos amigos aqui, ele vem muito seguido, a mãe dele mora aqui em Lajeado, vem muito seguido para cá. E eu conversei com vários amigos dele e perguntei, vem cá, tu já assististe uma palestra ao vivo do Alexandre Garcia? Não. Então, veja só, ele é daqui, mas ele palestrou muito pouco aqui na nossa região, né? Então, inclusive, quando a gente o convidou, ele já tinha compromisso, Gerson, tá? Então, ele levou 4 dias para confirmar, porque ele cancelou outro compromisso e resolveu aceitar o nosso convite para vir palestrar aqui no dia 11. Então, é mais um motivo, né, da gente não deixar ele mal, né, encher o teatro. Exatamente. E aí, às 12h30, temos o Dr. Clóvis de Barros Filho, né, professor da Escola de Comunicação de Artes da ECA, USP. Da USP de São Paulo, professor de ética, né? E é uma figura que também teve uma repercussão fantástica no Brasil, porque é uma figura totalmente irreverente. Totalmente irreverente. Até pelo horário da palestra, logo depois do almoço, né, Gerson? Então, ele é completamente irreverente, né? Uma coisa que eu sempre digo, ele é um filósofo extremamente inteligente, tá? Então, tu tem que prestar muita atenção quando ele começa a falar,
para tu não perder o sentido da palestra dele, né? Ele é muito inteligente, mas ele dá aquelas saídas, bem interessante a palestra dele, né? 4h30 da tarde até às 18, nós vamos ter o ex-ministro Osiris Silva. É uma figura que não precisa nem nominar, né? Uma pessoa que qualquer um que conhece um pouco da história do Brasil sabe da importância, todo o trabalho que ele fez dentro do ITA, em relação à Embraer, como ministro né, do governo na questão de infraestrutura e desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, o presidente da Petrobras. Presidente da Petrobras. Dos bons tempos da Petrobras, né? O ministro Osiris Silva é uma figura emblemática. Emblemática. E assim, ele tem muita experiência no empreendedorismo. Atualmente, ele é reitor numa universidade em Santos, né? Então, ele está numa ansiedade de vir para cá impressionante. Então, isso é bacana também. Nós estamos ansiosos em chegar o dia e os palestrantes da mesma forma. Então, é bacana isso aí. E fechamos com chave de ouro, às 19h30, a palestra do senador Cristóvão Buarque, que é outra figura que não precisa nem falar, né? Quem conhece um mínimo de educação, certamente já viu falar do senador Cristóvão. Figura também fantástica, junto com o senador Darcy Ribeiro, responsável por projetos maravilhosos, o UNB, CIEP, então uma série de coisas assim que são pessoas, são não só educadores, mas filósofos na área da educação. Exatamente. Ele vem para fechar com chave de ouro, né? Inclusive vai fazer o lançamento do último livro no nosso evento, Gerson, tá? Quando a gente o contratou, em seguida a produtora do livro entrou em contato conosco e para ver se eles poderiam fazer o lançamento do livro no nosso evento. Evidentemente, e após vai ter sessão de autógrafos, né? Então, que oportunidade nós vamos ter aqui, né, Gerson? Fantástico. Imagina, compra o livro do autor e ele mesmo faz uma dedicatória, né, assina. Então, é uma oportunidade única, é inédito isso aí, né? Uma outra questão, Gerson, às 14 horas a gente também vai ter uma solenidade um pouco diferente, que cada ano a gente homenageia profissionais da área, né, que foram importantes para a área contábil, né? E esse ano, então, das 14 às 14h30, a gente vai ter uma homenagem para 2 profissionais da área contábil. Muito bacana também de assistir, bem emocionante sempre, bem legal. É um reconhecimento, né? Isso eu acho que faz parte, né? Se estamos no 12º seminário, é porque nos 11 anteriores teve muito esforço e muito trabalho, certamente. Exatamente. Vamos fechar o nosso bloco aqui, o segundo, e depois vamos falar um pouco mais até de todo esse... Não cabe só num bloco, né? Vamos tentar sintetizar um pouco mais de toda essa estrutura montada, né? E falar um pouquinho do seminário Sincovat daqui para frente. Vamos para o nosso intervalo. Bem, de volta ao nosso programa de gestão, no terceiro e último bloco. Hoje recebendo o senhor Rui Malman, vice-presidente dos sindicatos Contadores do Vale do Taquari, Sincovat, e coordenador do 12º seminário do Sincovat, que está sendo realizado nas dependências do Teatro e do Centro Cultural da Univates. Rui, que tarefa é essa de reunir um grupo tão seleto quanto esse, né? Tem uma questão de negociação, de agenda, mas não precisa nem falar, né? Já é um sucesso de antemão. Provavelmente, coitados dos próximos coordenadores, que vai ser uma dificuldade equivalente no sentido de tanta representatividade que tem desse grupo, né? Realmente é um conjunto de palestras, né? É um dia imperdível. É um dia imperdível, exatamente. Muitos falaram que vai ser um divisor de águas esse seminário daqui para frente, né? Mas eu acredito, Gerson, que o próximo até vai ser mais fácil ainda, tá? Porque, na verdade, para nós tudo é novo, tudo é novidade. Nós não conhecíamos o teatro, tem uma série de exigências que têm que ser cumpridas para a gente usá-lo, né? Então, tudo para nós é novo. O que acontecia com outros seminários, até o 11º? Nós não tínhamos palestrantes desse porte, eram palestrantes praticamente regionais, né, que, sem dúvida, custavam muito menos do que esses atuais, né? Então, não tínhamos a necessidade de ter tanto patrocínio como nós tivemos nesse aqui. E aqueles
somente a classe contábil, só contadores, a comissão organizadora só era formada pela classe contábil e ela que fazia o contato. Tá? Não tinha muita exigência em organização, mas como nós temos a nossa atividade, né, a gente não poderia tirar o dia inteiro só para atender o seminário. O que nós achamos esse ano? Como o evento tem uma outra magnitude, um outro tamanho, nós contratamos uma empresa externa que nos auxiliou. E isso foi fundamental para que em fevereiro, veja bem, em fevereiro, o evento agora em setembro, em fevereiro nós estávamos com todos os contratos assinados. Então, nesse sentido, essa empresa até hoje nos ajuda muito na organização. Então, se nós não tivéssemos feito isso, com certeza, até nós teríamos feito, mas talvez não com tanta tranquilidade, com tanta facilidade como nós fizemos. É a empresa que a gente tem, a empresa de Lajada, a Freedom Consultoria, né, que nos ajudou em muito. Até no contato com palestrantes, até anteriormente eu te falei que mas como é que vocês conseguiram esses caras? Não foi muito difícil, por incrível que pareça, não foi difícil, foi fácil. Patrocínio, a gente percebeu assim, a necessidade que a sociedade tem em discutir temas como educação, e ela sabe que é via educação que nós vamos conseguir mudar o nosso país, não tem outro jeito, sabe? Então dessa forma eu vejo que o próximo evento, evidentemente que não podemos diminuir o nível dos palestrantes. Tem muitos palestrantes bons no nosso país, ou fora do país. Hoje em dia é tão fácil de trazer gente de fora também. Eu acho que, assim, normalmente quando você faz um evento de tão grande porte, ou seja, investimento alto, você sempre fica com a dúvida, mas será que a gente vai conseguir repercussão do público? Acredito que não teve problema, ao contrário, né? A expectativa hoje é que, certamente, quanto mais a gente provocar esse público, mais nós vamos ter um retorno em relação de participação, de inscrição e tudo mais. Isso aí, com certeza, Gerson. E foi nesse sentido que a gente fez, né? Esse era o nosso intuito de fazermos esse evento, o tema educação, é provocar a sociedade. É isso que a gente quer. Apesar de que a gente dá já mais de 3 meses, a gente está anunciando tudo que é parte, e tem muita gente ainda que não sabe, Gerson, que não tem conhecimento. Essa semana eu falei com várias pessoas, mas eu nunca ouvi falar do seminário. Então... Mas eu acho que essa é a questão. Tudo é um processo de construção. E a gente sabe que quando você cria um espaço como esse, ele vai tomando repercussão. As pessoas já vão dizer, sim, mas e o ano que vem? O que vem pela frente? Quer dizer, agora daqui para frente é o contrário. Antes você tinha que divulgar. Isso. Provavelmente a partir do ano que vem as pessoas vão cobrar. E o que nós temos para o ano que vem? É a importância da qualidade do evento e da repercussão que ele vai ter. Isso aí. Eu acho que nesse sentido a classe contábil aqui do Alto Taquari não vai deixar por menos. Não tenho dúvida disso. A gente tem que ter desafios, Gerson. Acho que o seminário é um desafio. Eu só tinha participado como participante, não como coordenador nem nada, né? Mas é um desafio, é uma coisa nova, uma coisa diferente, que a gente não... Tu vai aprendendo com o passar do tempo, né? A lidar com pessoas e tudo mais, sabe? Então, quando tu acerta no tema, no mote do evento, tudo se torna mais fácil. E nós fomos felizes nisso. Em momento nenhum a gente teve alguma crítica. Mas não devia ter pego esse tema. Poxa, então, isso nos fortaleceu muito. Nós entramos com muita força no seminário, nesse sentido, por causa do evento. Teve algumas pessoas até falando, mas o que os contadores querem se meter na educação? Acho que não é questão do contador, acho que todo mundo tem que se meter na educação, claro, né, Gerson? Claro, né? Claro. Não é, nós não vamos lá na sala de aula ensinar as crianças, não é nada disso. Eu sempre penso assim, as pessoas que criticam, normalmente aquelas que não fazem. Não fazem. Então, assim, é muito fácil criticar. Então, eu sempre digo, eu adoro assim, as pessoas que desafiam. E o seminário que a gente tem acompanhado todos esses anos, a gente sabe que foi como eu fui colocar, é um divisor de águas, não só um divisor de águas, é toda uma provocação para a região na questão dos eventos no futuro. O Sincovat, aquilo que eu te falei, o Sincovat no Estado, na classe contábil, ele é referência. E vai ser no Brasil agora.
Pode ser que seja no Brasil. Quase a grande maioria dos sindicatos se farão presente, né? As direções da federação, do conselho, todas estarão presentes, né? Então, nós vamos ficar mais em evidência ainda a partir de agora, né? Mas é justamente isso que a gente quer. Quando a gente... é o Sincovat que está fazendo o seminário, na verdade é a classe contábil gaúcha que está fazendo. Nós, hoje, estamos representando a categoria, mas não é o Rui Malman ou os meus parceiros de comissão que estão fazendo. É a classe que está fazendo isso. Isso que é o importante. Rui, uma última palavrinha para a gente fechar o programa. Se comentar uma última coisa para a gente fazer um encaminhamento. Bom, Gerson, em primeiro lugar, eu nem sabia que era contigo, eu fiquei sabendo hoje de manhã que ia ser contigo, né? Então, foi muito gratificante falar contigo. Já assisti várias entrevistas tuas com outros profissionais da região, né? Então, como o tema é muito importante, né? Então, acho que tu não podia passar sem nós falarmos do seminário, né? Então, vamos supor, nesse primeiro semestre de 2015, eu me dediquei quase 80% do meu tempo ao evento e 20% à minha atividade profissional. Eu tenho uma estrutura interessante, que eu tenho pessoas qualificadas lá que conseguem tocar o meu negócio também. Mas é muito gratificante fazer uma coisa dessa, que é em prol da categoria. Eu acho que todos nós, da classe contábil, nós vamos crescer depois desse evento aqui. Acho que a gente já tem um certo reconhecimento na sociedade e, com certeza, o nosso reconhecimento vai ser maior ainda e a nossa responsabilidade também vai aumentar. Mas acho que nós gostamos de desafios, é isso que nós queremos. Ok. Muito obrigado, Gerson. Eu que agradeço. Obrigado, Rui. É isso aí. Seminário de Sincovat, imperdível, né, essa semana aqui na região. E a todos nós uma boa semana, saúde e sucesso sempre. Até o próximo programa.